essa mudança de tempo atinge principalmente a criançada, né? Mas ninguém quer ter surpresa. Vamos falar ao vivo com o Rodrigo Cardoso, que vai trazer mais detalhes, porque muita gente fica doente, né, Rodrigo? Quando tem mudança de tempo, a criançada então sente na hora, né? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde para você ligado no Balanço Geral da RIC TV Record. Realmente, né, Polito, mudança de temperatura, mudança de estação, sempre traz um pouquinho mais de preocupação quanto à saúde, não é? Pode surgir uma doença respiratória, alguma variação aí que pode causar um probleminha na saúde, portanto é importante ficar bem atento. Quem vai falar mais sobre esse assunto está aqui comigo o pneumologista Dr. Ricardo Malinverni. Dr. Ricardo, boa tarde, obrigado pela presença. Por que acontece mais essa suscetibilidade, né, das pessoas quando muda a estação, agora entrando o outono, um pouquinho mais fria a estação, não é? A que as pessoas têm que ficar mais ligadas mesmo no que pode acontecer? Boa tarde a todos. Bom, com a mudança da temperatura, com o frio chegando, a gente tem uma maior transmissão e circulação dos vírus respiratórios, principalmente os vírus que causam resfriado, a gripe e que podem evoluir com sinusites, outras infecções respiratórias e até mais gravemente com a pneumonia. A gente pode recomendar de uma forma geral que se evite ambientes muito fechados, ou seja, que se mantenham ambientes com maior circulação de ar e especialmente que as pessoas lavem as mãos várias vezes ao dia. Essa talvez seja a medida mais eficaz para reduzir a transmissão dessas infecções respiratórias. Nessa época, doutor, as crianças e os idosos acabam se tornando mais suscetíveis a alguma doença respiratória? Sim. Os extremos de idade são os pontos mais vulneráveis da sociedade. Então, é importante que essas medidas de manter a circulação de ar e de não transmissão de bactérias e de vírus sejam, que se tenha muita atenção, principalmente em escolas, em creches, em ambientes onde existe grande circulação de pessoas. E acho também muito importante recomendar e lembrar que os pacientes que mais sofrem com essas mudanças de temperatura são os pacientes que já têm alguma doença respiratória. Muito comumente a asma, e que a gente conhece como bronquite, e os pacientes que foram fumantes, que têm a doença chamada DPOC, que é a doença do fumante, a bronquite do fumante. Esses podem apresentar exacerbações, ou seja, quadros de chiado, de tosse ou de aumento dos sintomas respiratórios que devem sempre ser encaminhados e avaliados por um médico de preferência. Bom, DPOC é a sigla, né, para doença pulmonar obstrutiva, vamos falar direitinho, né, crônica, DPOC. Para essas pessoas, aí tem uma asma, tem uma bronquite, tem uma doença já que vem em tratamento, aí tem que ter um cuidado um pouquinho mais especial, né, doutor? Isso, além dessas medidas que a gente comentou, essas pessoas e essas doenças, elas têm tratamentos específicos, que normalmente são feitos através de medicações inalatórias, o que a gente conhece popularmente como bombinha. Existem vários tipos de medicações inalatórias, mas o médico de cada paciente que tem essas doenças vai escolher o apropriado, e isso faz com que essas pessoas fiquem menos vulneráveis a essas mudanças que vêm com o frio e com a estação. Tá certo. Doutor Ricardo Malinverni, muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Falando um pouquinho aí, Polito, das dicas, né, para as pessoas conseguirem então se prevenir com relação às doenças respiratórias nessa mudança aí de estação, que pelo menos por enquanto tá tendo até um calorzinho agora, viu? A gente tá com um pouquinho de calor aqui, 26, 27 graus é a temperatura nesse momento. E olha só, sol brilhando forte, viu? Mostra aí, Sávio. Sol brilhando forte nesse momento, entre algumas nuvens, mas no momento é o sol quem dá as caras aqui em Florianópolis. Polito, balança daí. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelas informações.